Meu pai sozinho me trouxe até aqui. Meu pai não tinha muita educação, então, naturalmente, ele também se tornou um pescador. Meu pai fazia o melhor que podia para me educar. Ele era um pai tradicional, sério e solene, mas meu pai nunca soube expressar o seu amor por mim. Ou muito menos demonstrá-lo com um carinho, um sorriso gentil, ou um tapinha leve na minha cabeça já seria o seu limite. Quando eu fazia algo errado, ele reclamava, mas logo cuidava de mim. Em minha memória, meu pai nunca tinha me batido. Até o dia que eu fui pego roubando um estojo. Naquele dia eu chorei, mas ele chorou mais. Naquela noite, com o coração em pedaços, ele então entrou em meu quarto e me aplicou os remédios enquanto eu fingia dormir. Ele fez de tudo para não me acordar. Ele comprou e me deu um estojo, mesmo sem eu merecer. A maior parte do tempo a vida era difícil, muito difícil. Mas meu pai sempre trabalhou muito duro. O tempo todo meu pai tinha um sonho, ter a nossa própria casa. Meu pai passou por mais dificuldade que os outros para realizar o seu sonho. No ano em que tivemos a nossa própria casa, neste dia, o papai e eu estávamos muito felizes. O tempo passa rápido. E o tempo que foi vivido nunca mais voltará. Quando meu pai fez 58 anos, eu percebi que ele tinha mal de Alzheimer. Ele saiu de casa um belo dia e não soube como voltar. Ele ficava olhando para o nada. Ele estava voltando a ser criança de novo. A minha carreira estava começando a decolar, mas muitas vezes eu tinha que correr para casa para cuidar do meu pai, ou buscá-lo em algum lugar perdido. À medida que a doença avançava, algumas vezes ele nem me reconhecia. Algumas vezes se mantinha estável, outras vezes era terrível, superando a minha capacidade de cuidar dele. Eu queria que meu pai tivesse o melhor atendimento para que ele pudesse seguir a minha vida. Em um dia em que meu pai estava estável, ele mandou me chamar. Quando eu cheguei no asilo, na porta eu vi uma funcionária gritando com ele. Com o silêncio da sala e ouvindo a sua urina pingar no chão, vi um envelope com uma carta em cima da cama. Era uma carta do meu pai para mim, com uma fotografia de nós dois toda velha e também desbotada. Em palavras simples e verdadeiras, meu pai escreveu: meu amado filho, me perdoe por estar doente, estar lhe dando tanto trabalho. Eu não quero te esquecer, tenho me esforçado muito para guardar o seu rosto em minha mente. Sei que sou um fardo, mas não quero pena, quero amor. Com a carta vi um extrato de poupança em meu nome, uma fortuna que ele poupava para mim desde criança. Ele abriu mão dos sonhos dele para realizar os meus.
Então, falando um pouco do meu pai, né? Ele foi uma pessoa muito especial para mim. Teve uma diferença de idade entre ele e minha mãe de quase 20 anos, né? Mas a lembrança que eu tenho mais assim é dele uma pessoa com muita esperança, uma pessoa boa, e perdeu a visão por ter sido alfaiate, trabalhado assim muito tempo, usando a visão. Ele perdeu uma, depois perdeu a outra e não me viu moça, né? Acho que a lembrança dele era até dos meus 12 anos. Depois, como perdeu a visão, ele não me viu mais moço. Mas ele sempre falava, né? Um conselho que ele me dava era de querer bem a minha mãe e cuidar da minha mãe. E esse conselho eu segui, né? Sempre cuidei de minha mãe, sempre quis bem minha mãe, e também tem essa decoração boa dele, de ter sido um pai, dentro da medida do possível, carinhoso. Uma memória que eu tenho do meu pai é quando eu e minha irmã a gente era criança e a gente gostava de dançar e escutar música na sala os três e a gente ficava pulando lá na sala. Um aprendizado que eu tive com ele foi ser uma pessoa honesta e amar não só com as palavras, mas também com as atitudes. E um momento marcante, bom, meu pai que me ensinou a jogar xadrez quando era criança, para um campeonato na escola, e eu uso esse aprendizado até hoje na minha vida profissional, na minha vida pessoal, me auxilia na tomada de decisão, estratégia e foco, e eu sempre agradeço e lembro dele por causa disso. A lembrança que eu tenho dele foi quando ele estava bem doente e ele teve alta do hospital. Ele veio para casa, minha mãe fez uma ganja e ele reuniu a família em volta da mesa, que era uma das coisas que ele mais cultivava e preservou a vida toda. E ele tomou uma canja conosco, mesmo sem tendo muito apetite, e depois ele foi se deitar. E aí Deus o levou. Falar do meu pai, o meu pai foi sempre um homem. Olha, vou começar a chorar. O meu pai foi sempre um homem, trabalhador, honesto. Ele era um bom pai de família. Tive 6 irmãos. Sempre cuidou da gente muito bem, sempre gostou das coisas bem feitas, e ele era muito honesto, ajudou muito a nossa igreja aqui de Jardim Aurélia. Ele ajudou a construir a nossa igreja e sempre foi um homem muito trabalhador, porque eu tenho muita lembrança do meu pai. Meu pai, ele chamava Hermenegildo Pontin, né? Ele é filho de pessoas da Áustria, austríaco, né, que veio da Áustria e morava no sítio, pai de 9 filhos, né? Eram 5 homens e 4 mulheres, os filhos, uma pessoa muito católica. Ele participava, ele era irmão do Santíssimo Sacramento, congregação que ele participava na cidade de Montemor. Isso foi na cidade de Montemor, né? E uma pessoa boníssima, trabalhou muito, foi um exemplo para nós, nossos filhos, criou todos católicos, né, praticante também. Se não me falha a memória, meu pai tinha 69 anos quando faleceu. Você fez por mim, Pai, eu quero te honrar e valorizar teu amor. Obrigado pelas orações, pelo cuidado e pelo suor. Pai, você é um presente de Deus, uma bênção em meu viver. Enquanto eu tiver você aqui,
vou te amar e agradecer.